bloco anterior, a gente estava aqui falando sobre como os evangélicos são bons em criar prosperidade. Não por um milagre divino, não por uma intervenção divina, mas porque eles são bons em criar um ambiente em que um ajuda o outro e dessa forma prosperam todos. E agora eu queria saber, porque o Pondé havia dito um pouco antes que os evangélicos são melhores nesse mercado religioso do que os católicos. E o que você queria dizer com isso, Pondé? Eu quis dizer que os evangélicos, eles agem mais dentro de uma lógica comercial. Existe um mercado religioso, né? Aliás, o conceito de mercado é um dos conceitos mais contemporâneos para se pensar a religião. E aí, no caso, o mercado religioso cristão, digamos, no Brasil, que envolve todas as denominações, disputa os fiéis. É claro que disputa também com outras religiões, mas a gente está falando dentro do universo cristão. E assim, tá aí, Jesus é uma grande commodity, né? Assim, commodity no sentido de que Jesus é uma grande mercadoria. Ele é legal, ele é parceiro, ele fala coisas legais, ele defende grupos diferentes, ele é um personagem que você facilmente vende como alguma coisa que vai te ajudar. E nisso que eu estou dizendo, a minha intenção não é de forma nenhuma negar para aqueles que acreditam que Jesus seja Deus, nada disso. Eu estou fazendo uma análise unicamente técnica sociológica, né? Por exemplo, quando você observa, as pessoas tendem a praticar a sua religião, voltar à sua religião ou se converter em momento de perdas. Isso é um dado da sociologia da religião. Quando se perde coisa, casamento, patrimônio, filho, emprego, por doenças, as pessoas procuram religião. E Jesus é a maior commodity religiosa do Ocidente. É o produto que mais se vende, é o mais fácil de vender e o que circula, e qualquer um pode pegar Jesus e dizer que é seu. Pondé, nesse sentido, a mídia tradicional e também as redes sociais são um instrumento fundamental, não? Sim, você, para falar em mercado hoje, mesmo que você não esteja falando de religião, você fala de mídia, né? Quando a gente fala que o mundo hoje é um mundo de marketing digital, é porque tudo virou objeto de marketing. E as religiões também. Então, a literatura especializada, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, estava começando a discutir vínculos entre religião e redes sociais. Inclusive com medo que as redes sociais tirassem os jovens da religião, porque o jovem é fundamental, se você converter jovens, não tem futuro, né? E o que acontece hoje? As religiões, elas têm sites, você tem você tem games muçulmanos para fortalecer a identidade de jovem muçulmano já há muito tempo. Você tem trechos de livro sagrado em aplicativos em celular, você tem a Torá judaica no celular. Certo? E você tem sites onde mulheres de determinadas denominações se encontram. Então, isso para não falar do teleevangelismo, da televisão, que já é antigo desde os anos 70. E a Igreja Católica sempre foi mais lenta para chegar nisso. Era isso que eu queria perguntar. O que a Igreja Católica já inventou de bom nesse mercado aí? Aposto que tem muito mais jogos evangélicos do que católicos. Então, a Igreja Católica é lenta porque o processo decisório dela é complicado. É um processo decisório complicado, porque você tem várias hierarquias. Enquanto que no universo evangélico, protestante em geral, ou em religiões menos institucionalizadas, você consegue criar jogos, você consegue criar sites, você consegue criar perfis muito mais rápido, muito mais simples. Você não tem que ficar pedindo permissão o tempo todo. O resultado é que a Igreja Católica ela ficou muito tempo para perceber um exemplo, que eu falava há pouco, quer dizer, a Igreja Católica precisava ter um Papa latino-americano. Ela só tinha Papa europeu. O Vaticano era um Estado alienado da realidade do mundo, num continente como a Europa altamente secularizado, e se você olha para a América Latina, é um continente importante para os católicos, numericamente falando. Estava na hora de ter um Papa. Finalmente fizeram um Papa argentino.